Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso seminário Estado, Tributação e Seguridade Social, promovido pelo IPEA, pelo Instituto de Economia da Unicamp e pela Delegacia Sindical Campinas Jundiaí, com apoio de diversas outras delegacias. Nós agora teremos um painel com a presença de um pré-candidato à presidência da República, e eu gostaria de chamar inicialmente à mesa o presidente da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, Aélio dos Santos Filho. E eu gostaria de chamar também o Dr. Plínio de Arruda Sampaio, Boa tarde a todos. É uma honra e uma grande satisfação estar ao lado do nosso presidenciável, Plínio de Arruda Sampaio, a quem desde já desejamos todo o sucesso nessa campanha eleitoral. E digo que é uma honra e uma satisfação, não só de representar a DS anfitriã, DS Delegacia Sindical de Campinas, Jundiaí, mas também representar 18 outras delegacias sindicais de todo o Brasil. Em nome delas, eu saúdo a todos os presentes. E gostaria de dizer que essas DSs, promovendo um evento como esse, é como se nós tivéssemos, desde há muito a gente faz esse tipo de trabalho, desde quando éramos Unafisco Sindical, de inserção nos temas nacionais, nos temas sociais, nós sempre tivemos presentes. E agora, essas delegacias sindicais trazem de volta essa luta para que a gente não deixe cair jamais essa possibilidade de discutir o nosso país, a cidadania e todas as questões afetas ao meio sindical. O campo do trabalho jamais vai se omitir nesses momentos. Desejamos uma boa tarde para todos, e em nome de todas as CDS, eu espero que a gente tenha certeza que nós vamos ter um grande momento com o Dr. Plínio Sampaio. Muito obrigado. Você desculpa, mas eu vou falar em pé. Você sabe que todo político fala em pé. Sabe por quê, né? É para fugir mais rápido, se não falar certo. Se a turma não gostar, ele já tem a saída pronta. Mas, olha, também não vou ensinar Padre Nosso por vigário, né? Tinha graça eu vir aqui explicar a tributação para vocês, até porque eu que tenho que aprender aqui, não tenho que ensinar, né? Eu vim aqui primeiro por uma enorme e antiga amizade. Uma enorme e antiga amizade com os fiscais de renda. Nós tivemos o primeiro contato, vocês não vão nem lembrar. O primeiro contato foi quando o Lula foi candidato em 89, em que vieram alguns fiscais de renda e disseram: Plínio, apresente-nos o presidente, o candidato, porque nós temos dados fortíssimos para explicar a ele a evasão fiscal, enfim, todas essas dificuldades que cercam a profissão de vocês. E a partir daí nós fizemos uma grande amizade. E tive em vários congressos de vocês, assisti aquela luta absurda em que vocês foram equiparados aos arrecadadores da Previdência Social, todo esse processo, no fundo, de aguar, de diminuir, de reduzir a instituição. Porque essa é uma grande instituição que tem nome. A Receita é uma coisa que foi um orgulho, né, do Ministério da Fazenda, do povo brasileiro. São as constituições que foram
as instituições que foram criadas no Estado varguista, na época em que nós acreditávamos no Brasil, em que nós tínhamos certeza de que isso seria uma nação autônoma, próspera, institucionalizada, legal. Eu sou dessa geração, vocês percebem, eu sou jovem, mas peguei esse tempo. E de modo que eu sou do tempo que a gente acreditava no Brasil. Sou do tempo que a gente tinha instituições fortes, né? E tive a infelicidade de pegar esse tempo em que as coisas vão para trás, em que os brasileiros deixaram de acreditar neles mesmos, né? Porque nós temos uma coisa curiosa, o Brasil de 30 a 80, ele realiza uma façanha que nenhum outro país realizou até agora. De 1930 a 1980, ele construiu a 8ª economia industrial do mundo. E isto não foi por acaso. Isto foi, inclusive, porque tinha poupança e porque se arrecadava a poupança. Porque o Estado brasileiro tinha condições de fazer isso, tinha instrumental para fazer isso. Agora não. Agora, de 90 para cá, nós só perdemos. Nós só viemos para trás. Nós só viemos para trás, não apenas no desenvolvimento industrial, no crescimento da nossa indústria, como nós viemos para trás no crescimento da nossa autoestima, do nosso autorrespeito. De modo que a minha conversa hoje com vocês aqui é a seguinte: eu estou numa candidatura presidencial, numa dificuldade que vocês podem imaginar, não é verdade? Diante de um quadro que está praticamente dado, um quadro que é estabelecido como já tendo sido resolvido, exatamente para poder levantar essas questões, para poder levantar a necessidade que o Estado tem de ter o seu instrumental. Vocês aqui são pessoas que fizeram uma escolha. Escolheram servir ao Estado brasileiro. Com isso, aceitaram um padrão de vida. Com isso, aceitaram não ter grandes riquezas. Com isso, aceitaram não ter a liberdade que outras pessoas têm. A minha vida inteira fui funcionário público, até no exílio. Porque no exílio eu fui funcionário da ONU. Funcionário da ONU é funcionário público, não é verdade? Só que o Estado é outro, né? Meu pai foi juiz de direito a vida inteira. Eu sei o que é o servidor público. O servidor público sério, que leva a sua vida como um dever cívico. Muito mais que um ganha-pão, muito mais que um dever cívico. E eu senti isso em todas as vezes que tive convívio com vocês. Todas as vezes que eu convivi com vocês, eu sentia preocupação com a coisa pública. É claro que a coisa corporativa existe e ela é legítima. É claro que nós temos interesses, que nós lutamos pelos nossos salários, pelos nossos benefícios, pelos nossos direitos. É justo, é correto, mas não é só. O verdadeiro funcionário público é aquele que cuida disso, mas cuida sobretudo do país. E todas as vezes que eu tive um encontro com vocês, a atmosfera foi a mesma. Talvez por isso que nós tenhamos nos dado tão bem sempre. Tão bem sempre. Eu recebi aqui uma mensagem de que a taxa de juros foi aumentada hoje para 12%. A taxa de juros básica, chamada Selic, né, foi aumentada para 12%. Quer dizer, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: mais uma enxurrada de dólar para dentro do país, mais uma perda da nossa soberania, mais um perigo da chamada doença holandesa, mais a desnacionalização. Para quê? Para quê? Para remunerar o credor do Estado. Quem é o credor do Estado? O grande banqueiro. O credor do Estado, o grande empresário. Credor do Estado, o grande rentista. Exatamente aqueles que são o objeto da atenção de vocês. Porque vocês tributam quem tem recurso. De modo que eu falo esta fala, a minha ideia nesta fala não era expor a questão tributária, porque isso vocês sabem bem mais que eu. Não é esse o problema. O tributo é uma obrigação cívica.
O tributo é uma obrigação cívica. Eu fico muito engraçado quando eu vejo esses empresários reclamando demais da elevação dos juros, e todos eles têm muita preocupação com o meu discurso, muita preocupação com a minha pessoa. E eu costumo sempre dizer, mas, gente, na ordem capitalista há uma lógica. Evidentemente que o tributo tem que ser proporcional ao lucro do empresário, porque se o empresário não tiver lucro, ele deixa de ser empresário. O empresário que não tem lucro é um ex-empresário. De modo que o tributo tem que ser fixado ali, não é esse o problema da tributação. O problema da tributação no Brasil é a tremenda injustiça do tributo. A tremenda injustiça não é que vocês queiram, que nós queiramos, impedir um empresário de ter um saldo positivo entre o seu gasto e a sua aplicação. Evidentemente não é isso. É a margem de lucro. Porque a margem de lucro é excessiva neste país. E agora se tornou uma margem de lucro até não produtivo, porque uma taxa de juros dessa, o que ela estimula? A especulação. Pura e simplesmente a especulação financeira. É isso que se vai fazer. E como é que não podemos criar um país de rentistas? De modo que a minha fala aqui é um pouco justificativa das posições que eu estou tomando e que eu queria partilhar um pouco com vocês. Porque sei que vocês são homens de classe média, são homens de um padrão de vida alto, porque ganham bem, porque são muito competentes, porque são muito capazes e porque tratam de uma coisa de muita responsabilidade. Mas vocês são pessoas talvez sensíveis para entender essa candidatura, para entender este ponto. Este é um país que tem há 500 anos 2 problemas. Um problema chama-se segregação social. Este é um país que segregou o índio quando entrou aqui dentro. Depois segregou o negro e depois segregou o pobre. Este é um país de segregação social. Há um muro, há uma muralha entre essa imensa massa da população e a sua elite privilegiada. E este é um país dependente. Ele dependeu de Portugal, depois dependeu da Inglaterra, depois dependeu dos Estados Unidos. Esse é um país dependente. Esse é um país que não desenvolveu uma elite nacional com a consciência da pátria. Nós tivemos um breve interregno nisso, e é por isso que eu tenho o maior respeito pela figura do Getúlio Vargas, porque foi de 30 a 50 que esse processo se fez com maior nitidez e com maior clareza, com todos os defeitos do Getúlio, com todos os erros da sua época, com a Olga Benário, com tudo que tiver. Getúlio foi o maior estadista que esse país já teve, foi o que viu o Brasil, foi o que montou o sistema, foi o que criou o Estado brasileiro, esse Estado que o Fernando Collor começou a desmontar, que o Fernando Henrique seguiu desmontando e que, para surpresa de todos nós, o Lula continuou desmontando.